Não serei como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará em público. E quando estiveres orando, não fales sem medida, como os gentios, os quais pensam que serão ouvidos por muitas palavras falarem. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que vos peçais a Ele. Vós, pois, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém, queridos. Podeis sentar, irmãos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua majestade, Senhor, em nosso meio. Sabemos que o Senhor é grande demais, que muitas das vezes pensamos na complexidade de ser um Deus tão grande para habitar num mundo tão pequeno, Senhor. Mas nós te compreendemos, Senhor, que a tua majestade, ela está em cada espaço do cosmos, Senhor. E que a nossa pequenez, a nossa falta de entendimento, de compreensão, de raciocínio e de intelecto perfeito, Senhor. Por isso que nós não te entendemos. E que também a enfermidade chamada de pecado, ela tem ofuscado a tua santidade perante a humanidade. Mas pela tua graça e instrumentalidade, o Senhor tem nos dado graça e misericórdia para poder te compreender, Pai. E um desses sinais externos da tua graça é a tua palavra, Pai, que o Senhor nos dá. Então eu te peço permissão, Senhor, para falar da tua lei nessa noite, Senhor. Abençoa a minha língua, Senhor, e abençoa os ouvidos dos santos que vão ouvir a tua palavra. Nos dá a iluminação, Senhor, em cima desta revelação que é santa. Ela é pura, Senhor, porque ela procede de ti. E eu te peço isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Então, queridos, nós vamos prosseguir aqui na continuidade dessa retórica sobre a instrução catequética do Pai Nosso. Mas muitas instruções sobre a primeira parte do Pai Nosso que nós já falamos a semana passada, tá? Ela foi só apenas interrompida na pregação do presbítero Jailson, que ele trouxe outro tema. Aí nós continuamos aqui de novo sobre a perspectiva nossa, sobre o Pai Nosso, que é uma linguagem que nós vemos que ela está modificada nos dias de hoje, quando nós vamos orar a Deus, nessa perspectiva. E quando muitas das vezes oramos a Deus, oramos talvez de forma incorreta diante de Deus, exigimos de Deus coisas que nós não podemos exigir a Deus. E muitas das vezes, quando os apóstolos citam oração, eles citam uma coisa bem simples, que não podemos orar fora das Escrituras. É o que mais fazemos hoje, oramos fora da lei de Deus, da expressão da lei de Deus. A lei de Deus ela foi expressa para mostrar a vontade de Deus. Essa é a vontade máxima de Deus, que nós possamos olhar para a lei de Deus, refletindo o caráter do próprio Deus. Quem não conhece as Escrituras não conhece a Deus. Então, se isso é uma verdade, irmãos, a humanidade não conhece a Deus, porque muitos ainda não conhecem as Escrituras, irmãos. Isso é uma falta que a igreja ela permeia nos dias de hoje. Então, nós falamos nas pregações passadas, a sua primeira parte, do Pai Nosso, que estás nos céus. Explicamos aquela parte do que significa ali ter um Pai Nosso, que estás nos céus, significa que ele não está rebaixando os outros pais, feito eu também sou pai. Mas ele está simplesmente dizendo que ele é um Pai que está sobre todos os pais.
Talvez os pais de hoje possam negligenciar a paternidade com os seus filhos, mas Deus diz que eu não falto com a paternidade para com os meus filhos. É um pai que está seguro das suas promessas, e muitos dos pais não cumprem promessas para com os seus filhos. Então, quando nós oramos e dizemos, Pai nosso que estás nos céus, estamos tendo uma garantia, uma certeza de que esse Pai, ele não falhará conosco, santos. Mas também, por outro lado, ele cobra muito dos seus filhos para que andem de conformidade como ele deseja, irmãos. Quando a expressão Pai nosso que estás nos céus, você vê que a palavra aqui em hebraico, shamalim, significa que essa palavra céus, ela já estava desde os termos mais antigos que existe. Os protestantes creem que existe 3 céus. Os judeus aqui eles acreditam que existe 5 céus que está um acima do outro. Podemos ver aqui o céu atmosférico, o céu sideral e o céu espiritual. Quando o apóstolo Paulo diz que eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo subiu até o 3º céu e lá foi mostrado a ele coisas inefáveis. Então observamos que a palavra céu significa o lugar onde podemos dizer onde Deus habita. Se eu posso dizer isso, que Deus habita em algum lugar, santos. Mas a palavra céus, ela faz uma diferença gigantesca entre os terráqueos, que somos nós, e os celestes. Significa que existe um ser celestial que está acima de todos os demais. Se você observar a paternidade de Deus, ele se expressa como Pai para a humanidade, exclusivamente para a sua igreja. Nós devemos compreender que este Pai, ele é totalmente oposto em muitos dos seus créditos aos pais naturais que somos nós. Esse Pai, ele cobra, esse Pai abençoa a humanidade de uma certa forma. E como igreja, na hora que eu for orar, eu tenho que entender que esse Pai, ele não é igual aos pais que nós temos aqui na terra. E quando eu for me dirigir a ele, santo, é totalmente diferente como nós nos dirigimos para o restante dos pais que nós conhecemos sobre a terra. Então, quando nós olhamos para o Pai Nosso, eu não vou te dizer que você tem que orar o Pai Nosso repetidamente, como uma boa parte dos cristãos fazem. Eu não vou pegar o Pai Nosso, vou ficar fazendo assim, dessa forma. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não é dessa forma, eu acredito que não é dessa forma. Uma coisa repetida, eu vou ficar repetindo o Pai Nosso várias e várias vezes. Jesus disse que nós não podemos usar de vãs repetições na oração. Então, a oração do Pai Nosso, irmãos, ela é uma forma de instrução, de base central, para eu poder aplicar aquela base nas minhas necessidades, nas minhas petições diante de Deus. Não é para eu estar repetindo cada palavra do Pai Nosso, como muitos fazem, católicos romanos fazem, e também da minha igreja faz isso também, santos, a nossa igreja presbiteriana. Alguns repetem o Pai Nosso, como se fosse uma chave mágica. O Pai Nosso é apenas um ponto de partida para que você possa instruir os demais. Um ponto de partida para eu saber conversar com Deus. Então, o Pai Nosso ele é instituído em cima dessas coisas. Ela é dividida da seguinte forma: as 3 primeiras partes do Pai Nosso, para você entender isso, como ficaria, é para com Deus, de mim para com Deus, e as 3 partes finais é uma direção da minha pessoa para com a outra pessoa. Então eu não posso trocar essas variantes. Você vê que da mesma forma catequética que está aqui na oração do Pai Nosso, que é uma forma de nós nos conduzirmos até a autoridade máxima que é Deus, não podemos falar com Deus de todas as formas, de todas as maneiras, santos. Deus estabeleceu uma forma para comunicar-se com o ser humano e para que o ser humano se comunique com ele. Você vê quando você vai chegar diante de um juiz, um supra-pecador igual a mim e a ti, é Vossa Excelência. Ele não aceita que você chegue diante dele e diga Senhor. Você vê que existem formas humanas que não estão erradas, estão certas, para que o ser humano possa chegar diante de outro ser humano que é superior a você e você possa falar com ele. Vossa Majestade, Vossa Eminência, Vossa Excelência, são termos de um menor para com o maior. Agora, quando se trata de Deus, os termos se tornam vulgares.
Por quê? Porque as pessoas estão pensando que Deus é uma pessoa de igual porte à sua pessoa, mas não é, santos. Não é. Aí temos que ter muito cuidado quando for falarmos com Deus. Então, a oração do Pai Nosso é uma correção que o nosso Senhor Jesus Cristo ele está fazendo para com a igreja dele e para com a própria humanidade. Eu sei que o evangelho de hoje ele tem desfeito esses princípios, irmãos. Tem pessoas que confundem intimidade com Deus de uma forma que isso não é intimidade, santos. Não existe intimidade onde há libertinagem, santos. Não existe isso. Então, Deus tem uma separação com a sua igreja. O patamar é totalmente diferente. E eu tenho que saber qual é o meu lugar na oração, o meu lugar diante de Deus. Então, essas perspectivas nós temos que saber levar. Então, primeiro, reconheça que Ele é seu Pai, que Ele é superior a qualquer Pai que você já conheceu antes. Então, dessa forma eu conheço que existe um Pai no céu. Então, ele continua a prosseguir a sua catequese. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Foi essa parte que eu falei também, que o nome de Deus ele tem que ser santificado em nossas vidas. Não é nele não, santos. Ele já é em nós. Temos que fazer isso por ele. Então, quando nós entendemos essas partes, nós conseguimos fazer uma oração perfeita diante do nosso Criador. Quando eu entendo que eu tenho um Pai, quando eu entendo que eu tenho que santificar o nome dele, com o meu corpo eu tenho que santificar ele. Então, essas premissas que eu estou te dizendo aqui, fazem parte da oração do Pai Nosso. Se eu não orar de conformidade com a regra que foi estabelecida, com a mecânica da oração, a oração ela não tem poderes entre si, santos. O apóstolo Tiago disse: vós pedis e pedis mal, porque queres esbanjar em vossos corações. A igreja contemporânea, que era uma das partes principais para poder ensinar o mundo a fazer isso, ela não faz o seu papel corretamente. A igreja ela cresceu numericamente aqui em terras americanas, aqui na América do Sul. Foi um dos países que mais se desenvolveu a eclesiologia. Um aluno meu do seminário fez, eu fico contente porque quando eu vejo em cada esquina uma igreja aberta. Não é isso, professor? Eu digo, não, é o contrário, santos. Eu fico preocupado. Fico muito preocupado quando abre igrejas assim dessa forma. Porque está sendo aberto igrejas como se fossem comércios. Pessoas estão pensando que igrejas são comércios. E por causa desse grande volume de igrejas que estão sendo abertas, de um despreparo com as escrituras, aí isso me preocupa, porque eu vou ter que ter trabalho de desconstruir esses trabalhos que estão sendo feitos, santos. Porque onde há uma falsa implantação de uma igreja, há uma falsa implantação do falso evangelho, santos. Aí as pessoas não conhecem Deus verdadeiramente, porque a igreja também não conhece a Deus apropriadamente. Para falar do evangelho, você tem que conhecer Deus apropriadamente, queridos. E a Escritura é ela que determina como se deve fazer isso. Então nós temos um ponto de partida aqui muito importante, é que nós tratamos esse livro aqui, que chamamos de Escrituras Sagradas, como a verdadeira palavra de Deus, supra a palavra de Deus. Ela é a norma que rege a igreja de Cristo. E foi essa norma que o nosso Senhor Jesus Cristo teve a maior preocupação no primeiro século, de transferir esse conhecimento para as nossas mentes. Sem conhecimento, irmãos, não existe igreja. Sem o conhecimento prévio das Escrituras, não podemos nos reunir para fazer cultos. O culto é feito debaixo da autoridade das Escrituras. Ou seja, eu tenho que crer naquilo que está escrito. Vamos fazer uma profissão de fé. O que é uma profissão de fé? É professar aquilo que está nas Escrituras, que está gravado na minha mente e descer para o meu coração. Então eu vou confessar aquilo que eu estou cheio. O que está cheio de Deus? Está cheio das Escrituras, santos. Então só pode fazer uma confissão de fé quem é crente. Crente faz confissão de fé. Então, tudo isso tem permeio com as Escrituras. Então, tudo gira em torno das Escrituras, santos.
A oração do Pai Nosso, o que parecia, quando nós abrimos Mateus capítulo 6, o que parecia ser uma coisa simples, não é uma coisa simples. Se está ali, porque não é simples, irmãos. Se está ali, é porque alguém está necessitando aprender aquelas coisas. Então, essa foi a instrução que Cristo disse, que não oreis feito os gentios, porque eles oram em pés, levantando suas mãos, querendo aparecer. Eles repetem palavras, parecendo que Deus é louco, que Deus não é louco, Deus não tem nenhum distúrbio mental, para que você possa ficar repetindo a coisa para ver se ele consegue captar o que você está falando. Tudo isso é aspecto de hipocrisia, Santos. Fala somente uma vez, Santos, que ele grava o que você fala. Ele sabe o que é que você está pedindo a ele. Agora, você tem que pedir isso com autoridade a Deus, Santos. Autoridade é quando você se curva diante dele e começa a processar esses passos aqui. Primeiro passo, irmãos, para orar. Eu reconheço que Deus é meu Pai que estás nos céus. Isso é. O segundo passo que eu tenho que fazer dentro de um cubo de oração. Eu santifico o nome de Deus com a minha prática na minha vida. O terceiro passo, eu não boto os meus interesses acima dos interesses de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Primeiro eu busco as coisas do reino de Deus. Não é as minhas coisas, não. As minhas coisas não são importantes, irmãos. Mas quando você coloca as coisas do seu Pai em primeiro estágio, as suas devem ser as últimas. Elas não devem ser as primeiras. Mas o que a igreja ela faz hoje? Ela quebra a regra do Pai Nosso. A igreja é pedinte, só sabe pedir. Pede em todas as áreas financeiras, ela pede na área, podemos dizer, enfermidades e doenças. Ela sai pedindo tudo, as minhas necessidades. E depois coloca Deus em último lugar. Mas a oração diz, primeiro buscai o meu reino. E todas essas coisas que vocês anelam pedir e que necessitam de fato, isso tem que ficar por último, santos. Mas primeiro busque a Deus. Então começamos com o Pai nosso que estás dos céus. Engrandeça esse Pai na sua oração, primeira coisa que você tem que fazer. Depois você separa ele, as minhas obras são as tuas obras, Senhor. As tuas obras é as minhas obras. A santidade de Deus tem que ser a minha santidade. Você tem que acreditar que Deus está em você e que você está em Deus. Então, quando você começa orando dessa forma, aí você coloca as suas petições lá no lado secundário. Quando você está orando dessa forma, as coisas secundárias, elas se tornam tão secundárias que muitas das vezes nós não pedimos a Deus. Ele disse, mesmo se vocês não pedirem, eu sei o que vocês necessitam. Veja como o Pai que está nos céus era diferente. Ele é um Pai de propriedade, um Pai tão exaustivo com os seus filhos, que ele não se esquecem das necessidades dos seus filhos. Antes mesmo de abrirmos a boca, ele sabe quais são as nossas necessidades. Então a oração é apenas um modelo catequético que Deus nos dá para que eu possa seguir estes padrões e conversar com Deus. A conversa com Deus é uma conversa solene que eu tenho com Ele, irmãos. O que é uma conversa solene? É de um superior para um inferior. É de um pai soberano para um filho que está na sua presença. Aqueles dois homens, quando chegaram na presença do Senhor, ele disse, eu não sou como esse pecador. Ele falou a verdade, ele não mentiu, santos. Ele era tudo aquilo que ele estava dizendo. Mas o outro disse, eu não tenho nem coragem de olhar para os céus, de tão pecador que eu sou. O que ele está dizendo, aquele que não tinha condições? Simplesmente ele estava dizendo, eu sou pecador, depravado da última instância, eu não faço nada do que ele pede, mas eu reconheço que ele é tudo isso que ele está dizendo, que eu não tenho coragem de olhar para os céus, de tão pecador que eu sou, queridos. Deus se agrada da humildade e da humilhação. Aquele pequeno engrandeceu a Deus, o grande que estava em potência de obras com Deus, ele não glorificou a Deus, santos. Então, observamos que a oração, ela mostra aqui esses parâmetros. Se você não se colocar como pequeno diante de Deus, você não é nada. Não é nada, santos. Sempre olhe para Deus como um ser supremo. Se nós pudéssemos concluir, nós tivéssemos a oportunidade de estarmos no momento da criação, você ia ver que coisa fantástica não seria. Como Deus criou o cosmos. Eu estou falando o universo em si. O salmista diz que ele mede o universo com a palma de suas mãos. Que tamanho de potência
tem o nosso Deus. A terra, milhões e milhões de quilômetros a terra tem espalhado. Como é que ele fez isso, irmãos? E quando olhamos para Deus de um lado metafísico, que ele não tem forma física, ele é totalmente espiritual, podemos ver que a grandeza das obras das suas mãos é uma coisa formidável. Que tudo que ele fez pelo seu poder. A palavra que ele cita muito no Antigo Testamento é bara, é fazer surgir do nada as coisas. Como é que é feito isso? Faça-se, e as coisas começam a aparecer. Então, ele não é um ser como nós pensamos que ele é, santos. E quando nós vamos nos depararmos para ter uma conversa particular com esse ser, que chamamos ele de Deus, nós conversamos com ele como se fosse qualquer um. Então, não podemos conversar com Deus dessa forma. Temos que ter cautela para pisar no lugar onde Ele está. Sabendo disso, quando Moisés se aproxima de Deus, ele disse: olha, Moisés, simbolicamente, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra separada, é terra santa. Quer dizer, você não está num lugar qualquer, Moisés. Você está diante do seu Criador. Você está diante da maior majestade que você já viu. Moisés foi criado com milhares de deuses egípcios. Moisés adorava deuses egípcios, conhecia eles de todas as formas. Ele disse: eu não me comparo a eles. Não me comparo a eles. Eu sou o Deus dos deuses, estou acima de todos eles. Então, essa majestade, quando nós vamos orarmos dessa forma. Pai nosso que estás nos céus, é reconhecimento dessa grandeza de Deus. Ele não vai estar repetindo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é isso que ela está pedindo. Ela está pedindo para que você reconheça quem é esse Pai que está nos céus. É dessa forma. O profeta Isaías, quando chega diante de Deus, ele disse: ai, estou perdido. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Porque que ele viu a distância de nós pecadores com a distância de Deus é muito grande. A profundidade, a largura e a altura do ser humano com relação ao Criador, ela é muito grande. Aí, se eu entendo o lado de Deus, se eu entendo o caráter de Deus, se eu entendo os seus atributos, que são as suas qualidades, eu vou entender como se deve chegar diante dele. E a igreja hoje, ela não sabe se aproximar de Deus, santos. Ela acha que tem intimidade com Deus. Pessoa que ora muito, mas não tem conhecimento com as Escrituras. Isso é muito preocupante, irmãos. Muito preocupante. Como é que essas pessoas estão orando muito sem um conhecimento prévio das Escrituras? Porque a Escritura ela nos orienta para onde devemos ir. Então, tudo isso nós falamos na última vez que nós nos encontramos aqui. E o primeiro ponto de hoje seja essa, a terceira parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vê que isso entra depois, né? Depois que eu reconheço que Ele é Deus, Pai dos céus, depois que eu vejo que Ele seja santificado, tá? Então agora Ele entra, já que você entendeu tudo isso, então você agora está pronto para fazer a minha vontade, santos. Vê que isso não poderia vir antes do Pai Nosso, mas Ele vem depois dessas frases. Ele chega: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa essa expressão vontade? Ontem, na aula sobre livre-arbítrio, a gente entrou com o tema livre-arbítrio, que vai falar muito sobre essas questões de vontade, de desejos, porque essa palavra aqui no português, ela não é aportuguesada, ela vem do latim, voluntas, que significa simplesmente um ato de querer, um ato de desejar, um ato de expressar algo interno que está dentro de mim, para com alguma coisa externa. Nesse caso, será Deus. Essa vontade, faça-se a minha vontade. Primeiro sujeito. O objeto, que somos nós, temos que cumprir esse desejo de Deus. Essa vontade de Deus, que está nele, tem que passar para nós. Como ele diz: seja feita a tua vontade, não é a minha vontade, irmãos. A minha vontade não, eu não tenho vontade não, santos. A vontade da igreja é fazer a vontade de Deus. Aí quando eu não entendo isso, eu coloco sempre eu na primeira pessoa, santos. Eu quero, eu posso, eu faço, eu desejo. Não é você não. Os seus desejos estão abaixo do seu Senhor. Não está acima do seu Senhor. Eles estão abaixo do seu Senhor. Deus não está preocupado com a tua glória.
Ele só está preocupado com a dele. Nós não devemos nos preocuparmos com a nossa glória, temos que nos preocupar com a glória dele, irmãos. O Deus que foi forjado na sociedade do século 21 é um Deus pequeno, porque ele é mais mordomo do que Senhor. As pessoas vão para Deus para pedir coisas a Ele, como se Ele fosse apenas um mordomo para poder servir. Deus não é garçom para estar servindo ninguém. A igreja que não compreendeu o Deus das Escrituras, irmãos. A palavra está lá, Kyrios tu teu. Ele está dizendo, eu sou o Senhor de vocês. O Senhor é aquele que manda em vocês. O Senhor é aquele que faz que a sua vontade seja cumprida em vocês. E quando a oração diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Estou dizendo para ele, irmãos, que eu vou fazer essa vontade dele seja cumprida, tanto na terra como nos céus. E a igreja não tem feito isso, irmãos. Ela tem feito o contrário. Ela não faz a vontade de Deus. Aí depois reclama, santos, porque a vontade do pai não está sendo feita. Quando um filho está em rebeldia com o pai, o que é que acontece com o filho terreno quando está em rebeldia? A vara tem que descer. Não é para espancar, irmãos. É para que ele saiba que há uma diferença elástica entre você e mim. Aí o pau tem que comer, irmãos. Como diz o ditado. Quando Israel estava pecando na paternidade, porque Israel entra em pacto com Deus, foi que Deus fez, irmãos. Várias vezes ele fez isso. Vou descer madeira sobre os meus filhos. Vou trazer uma pancada tão violenta para que eles saibam que eu sou o Senhor deles. Eu vou pegar os inimigos dele, Babilônia, e vou trazer para dentro de Israel, para bater neles, e vai levar cativo. Os egípcios, a mesma coisa, cativo. Então Deus foi... Babilônia foi prendendo o povo de Israel e deixando que eles fossem escravos. Deus estava trazendo juízo para as pessoas, porque Deus repreende os seus filhos. Um exemplo ortoprático disso aqui no Brasil, na América do Sul, irmãos, que nós não conseguimos ver, porque a coisa é invisível de fato. O Brasil se diz um país altamente cristão. Eu não sei o que eles entendem por dizer que nós somos cristãos. Eu não sei o que eles querem dizer com isso. Eu acho que eu tenho uma etimologia de definições de termos bastante diferente da etimologia que muitas pessoas têm aí fora. O Brasil hoje, podemos dizer, passa-se por um processo de juízo de Deus e as pessoas não entendem, muitas das vezes. O Brasil hoje sofre as consequências de ser um país idólatra, que nós somos um país idólatra. Aí sofremos as consequências unilaterais daquilo que um pai faz com seus filhos da terra. Veja, o Brasil hoje sofre, politicamente falando, um juízo paterno de Deus, o juízo que Deus traz sobre a nação brasileira, porque ser um país idólatra, desobediente ao Evangelho, por aqueles que se dizem ser cristãos e vivem debaixo de um falso evangelho, vamos falar sobre isso lá na frente, e debaixo de uma falsa perspectiva de Deus. Aí Deus coloca um abençoado chamado Luiz Inácio Lula da Silva para governar a nossa nação, como uma bênção para nossas petições que nós fazemos errada, oramos errado, vivemos errado, aí Deus traz juízo para uma nação, que ele é enviado de Deus, ele é um homem de Deus, santos, foi enviado por Deus. Não tenha dúvidas disso. Só um incrédulo é que não crê nisso. Que aquele homem tem parte com Deus, mas de uma forma para trazer juízo para as pessoas. Mas é um homem que Deus enviou. Então eu entendo que quando nós oramos errado, vivemos de forma errada diante de Deus. Então tenha muito cuidado quando vocês orarem dessa forma e dizer assim: Pai, seja feita a tua vontade. Cuidado quando você diz isso com ele, porque ele vai cobrar isso de vocês. Então essa expressão vontade, que significa aqui uma decisão pessoal, mas quando eu trato com Deus, ela se torna, eu tenho que cumprir os desígnios de Deus, que chamamos dentro da teologia reformada de decretos de Deus. Eles não podem ser impedidos, mas eu tenho que entender que eu faço parte dele, eu tenho que cumprir os desígnios de Deus. Faça-se o teu desígnio na minha vida, Senhor. Faça-se os teus decretos serem cumpridos na minha vida, Senhor. A oração é assim. Eu não entendo o que é isso. Eu sei pedir, parece que eu tenho dentro de mim um mendigo que só sei que está pedindo a Deus, mas eu tenho que pedir com inteligência, irmãos. Eu tenho que pedir isso com sabedoria a Deus. Então, desta forma, nós oramos muitas das vezes errado. Então, essa última colocação aqui é a nossa intenção.
faça-se a tua vontade, Senhor. Ou seja, os teus planos, eles têm que ser executados em mim, na igreja. E não é em outro lugar não, Senhor. Ele tem que ser executado na sua igreja. Então, neste contexto, está dentro do Pai Nosso. Não é a nossa decisão pessoal, mas é a compreensão do desígnio de Deus em nossas vidas, para eu poder obedecer, santos. Aí, quando eu entendo que isso faz parte da oração, quando eu estou orando dessa forma, eu estou pedindo a Deus para que Ele cumpra a vontade dEle dentro de mim. Porque esse não é o papel nosso. A palavra doulos, elas foram modificadas dentro da literatura cristã. Porque a palavra doulos do grego significa escravo. Nós somos escravos de Cristo. Os textos gregos estão assim: doulos tuteu, escravo de Cristo. Então não existe uma perspectiva de dizer que nós somos servos de Deus, mas é aquele servo que não é um servo, irmãos. É quase de igual porte com Deus. Nós somos escravos de Cristo. Escravo foi feito para cumprir ordens. Essa é a distância entre eu e Deus. Não tem como você se aproximar de Deus pensando de outra forma. Escravo é escravo, sempre vai ser escravo, nunca deixa de ser escravo. Mas nós éramos escravos de outro Deus e hoje pertencemos a outro Deus e não deixamos de ser escravo. Continuamos sendo escravos só de outra divindade, nesse caso é Deus. Então, tanto as palavras gregas quanto as palavras hebraicas, elas dizem a mesma coisa. A palavra hatso no hebraico quer dizer a mesma coisa, um agrado, um prazer e um beneplácito que eu tenho que ter no meu corpo, irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz, santo, eu estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O que ele está simplesmente dizendo? Este corpo que está aqui na frente de vocês não pertence a Paulo, este corpo aqui pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz com que esse corpo ele quiser fazer, ele faz, porque pertence a ele. Isso entra para dentro do âmbito também do casamento, a mesma coisa. O corpo do marido não pertence ao marido, irmãos. Pertence a quem? A esposa. O corpo da esposa, na sua totalidade, não pertence à esposa, pertence ao marido. Essa mesma cosmovisão, quando Paulo fala de relacionamento entre a sua igreja e Cristo, é dessa forma. A noiva não tem poderes sobre ela, mas o noivo tem. Então, quando ele expressa dessa forma, quer dizer simplesmente que nós temos um Senhor e temos que dar resposta ao nosso Senhor. Essa é a diferença da igreja fiel da igreja infiel. A Bíblia chama a falsa igreja de prostituta. Ela é uma prostituta, porque ela se prostitui com outros deuses. Eu não aceito isso. Deus disse, eu não aceito isso. Nós temos que entender que nós temos uma vontade dentro de nós. Muitas das coisas que eu desejo, irmãos, eu não posso ter. Por quê? Porque está fora do alcance de Deus. Em que sentido? Ele não quer aquela coisa. Se ele não quer aquela coisa, eu não posso ter aquela coisa. Se Deus não pensa naquela coisa, eu não posso pensar naquela coisa. Se Deus não deseja aquela coisa, irmãos, eu não posso desejar aquela coisa. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é ser igreja, que foi abandonado pela igreja de hoje, santos. Então, quando eu orar mais uma vez, eu vou ter que ter todas essas ratificações dentro da minha cabeça, para dizer, isto é orar direito com Deus. Eu não faço a minha vontade, Pai, mas eu quero fazer a tua vontade como igreja. E quanto de nós não fazemos o que nós queremos, irmãos? Quanto de nós, quando vamos tomar uma decisão, não perguntamos assim a Deus, Senhor, essa decisão, ela está correta diante de Ti? Fazemos isso? Se é melhor para mim, é melhor para a minha família. E se é melhor para a minha família, então está tudo certo. Mas Deus, Ele não entra no escopo. Então, Deus não está em primeiro lugar, queridos. Ele não pode estar em primeiro lugar numa posição dessa. Tudo o que nós formos fazer, irmãos, devemos colocar Deus em primeiro lugar e perguntar se todas essas coisas estão dentro da sua vontade. Esta vontade de Deus que chamamos de plano soberano, Paulo, quando escreve a carta ou a epístola, como vocês desejarem, em Efésios capítulo 1 e versos 5, ele diz assim, versículo 4, conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor,
Ele nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Aqui entra a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade na eternidade, ele disse: eu quero que essa igreja, esse povo seja santo, e ele vai ser santo. Porque essa vontade, ela não pode ser eliminada, ela não pode ser ridicularizada, ela não pode ser modificada na sua essência, porque eu quero, a coisa vai fluir. Tudo que Deus quer, irmãos, em aspas, vai acontecer, santos. Vai acontecer. A vontade de Deus está sobre a vontade do cosmos. Por quê? Porque do cosmos para baixo é criação, do cosmos para cima é Deus, o soberano. Toda a vontade de Deus vai ser executada. Aí você diz: Clécio, se eu peco, é vontade de Deus? Não, irmão, não é vontade de Deus. Então como é que nós pecamos? Se Deus, tudo que Deus quer, vai acontecer, queridos. Aí você vai ter que entender duas coisinhas que estão dentro da mente de Deus. Uma é decreto e outra chamamos de vontade preceptiva de Deus. O que é decreto, irmãos, sempre vai acontecer, santos. Independentemente se você queira ou não, independente ou não se o diabo queira ou não, a coisa vai fluir e tem que fluir. Agora existe outro tipo de vontade que está dentro da mente de Deus, dentro do seu ser, que é a vontade preceptiva dele. O que é uma vontade preceptiva, irmãos? É quando Deus diz assim: eu não gosto que a raça humana ande dessa forma, mas ela anda e Deus não faz nada. Não pune na hora, não impede que ele faça. Deus disse para o casal federal: de todas as árvores que estão plantadas no jardim, podereis comer, menos aquela dali, aquela não toque nela. Foi que Eva fez, induzida pelo mal, comeu, desobedeceu, não aconteceu nada. Levou ao seu marido, ele o comeu, e Deus não matou ele literalmente. Puniu ele, de fato, depois. Mas não os matou diretamente, santos. Deus poderia ter matado os dois rapidamente, porque desobedeceram. Nesse escopo, quando a raça humana vem pecando contra Deus, você vê assim um mundo mau e cruel, parece que não existe um Deus nesse mundo, porque os homens matam, é catástrofe, é tudo coisas ruins que está acontecendo no cosmos, e não acontece nada, parece que não tem um Deus nesse mundo. Tem, santos, é por causa da vontade preceptiva de Deus, que Ele está vendo a coisa fluir, irmãos, mas Ele não vai interromper, porque essa vontade dEle, Ele poderia parar o ato, mas Ele não para esse ato. Essas pessoas vão ser punidas, santos. Pode ter certeza, não, pode ser até no futuro. Então, esses pecados, eles não são freados instantaneamente. Eles vão ser lá na frente. Então, porque você disse que Deus, a vontade de Deus tem que ser sempre cumprida na hora, de tudo que Ele quer, a coisa acontece, de fato. Porque quando é decreto de Deus, a coisa flui automaticamente. E não pode parar de fato. Então aqui nós temos esses dois pontos diferentes da vontade de Deus, que chamamos de vontade decretiva e vontade preceptiva de Deus. Então quando nós olhamos em relação à exposição da orientação da oração que diz: faça-se a tua vontade, diz respeito aqui ao primeiro grau, que é a sua igreja. A igreja, ela tem potência para cumprir a vontade de Deus. O mundo que está em pecados, ele não tem condições potenciais de cumprir aqui, irmãos, esta vontade. Então, ela é obrigada a obedecer ao seu Deus, que é a igreja. Nós devemos respeito e obediência ao nosso Deus. Existe uma separação muito elástica entre o povo de Deus e o mundo, irmãos, muito grande. Existe uma separação entre os fiéis e os infiéis. Existe uma separação entre a verdadeira igreja e a falsa igreja que está estabelecida no mundo. Então, uma larga e profunda diferença entre esses dois polos que está feito no mundo. E qual seria essa marca dessa submissão com a igreja, santos? Essa marca seria absoluta e questionável a verdade de Deus, que não pode ser negociada.
A oração está falando de verdades que não podem ser questionadas pela igreja. Verdades que é da mente de Deus, que não pode ser abafada pela igreja e nem pela sociedade. Porque quando eu oro a Deus e digo assim, faça-se a tua vontade, eu estou dizendo a Deus que eu conheço a tua vontade, porque eu conheço a tua palavra. E se eu conheço essa tua palavra, que é a verdade, ela vai ter que ser executada, queridos. Por falta de um conhecimento prévio das pessoas e não conhecer o Evangelho, eles não conseguem ver Deus claramente. Por falta de uma compreensão intelectual das pessoas, por não conhecerem o Evangelho, irmãos, eles não reconhecem Deus. Porque falta a iluminação dentro da revelação na mente deles. Então, esta verdade, como o Pai Nosso diz, por isso que as pessoas também não conseguem executar. Então, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, primeiro precisamos descobrir, ou seja, descortinar a verdade da sua vontade, que está intrinsecamente dentro das páginas das Escrituras. Então eu começo a entender que para eu orar bem, Clécio, eu tenho que conhecer as Escrituras. Tem que conhecer as Escrituras. Porque sem esse conhecimento da Escritura, irmãos, Deus não consegue ser revelado. Deus está ainda cortinado na mente dos ignorantes com respeito à autoridade das Escrituras. Esse descortinar que eu estou falando é o conhecimento das Escrituras que nós temos que ter, queridos. Sem esse conhecimento, eu não posso orar bem diante de Deus. Aí o Pai Nosso vai estar sempre sendo ridicularizado pela igreja, porque ela não consegue orar bem. Então, compreendemos uma coisa, irmãos, essa verdade, ela é inegociável para a igreja. Ela não pode ser ridicularizada, abafada, esquecida pela igreja. Então, e o que é a verdade numa forma externa, irmãos? Essa verdade, na forma externa, é descobrir que as Escrituras ensinam como verdade. E a parte interna é o próprio Cristo como verdade. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria Escritura, santos. Mas a Escritura que eu estou falando aqui não é de Cristo, é essa daqui. Essa é a ferramenta que Deus deu para a igreja, para que ela pudesse olhar para Ele e pudesse corresponder a Deus, olhando para esta verdade, santos. E o que é a verdade, irmãos, na prática? Verdade, ela não é subjetiva, santos. A ideologia de gênero, a filosofia contemporânea de hoje, o pragmatismo de hoje, o pluralismo teológico de hoje, tem dito o seguinte, de uma forma bem clara e concisa na mente daqueles que são pequenos: não existe verdade, não existe a verdade. A verdade, ela é subjetiva, ou seja, a tua verdade não é a minha verdade não é a tua verdade. Eles querem inculcar isso na mente das pessoas. E muitos cristãos têm comido essa pala, dizendo assim, isso é. A verdade que é para os cristãos é uma, para o hinduísmo é outra. Eu não posso dizer que eles estão errados, porque isso aqui é a minha verdade. Para eles é outra verdade. Veja, cada um dentro da sua verdade. Não existe pluralidades de verdades. Existe a verdade, santos. E essa verdade chama-se Deus. Deus é a verdade. Se Deus diz que isso é verdade, então isso tem que ser verdade, santos. Não interessa se a sociedade diga que não é verdade, mas isto é verdade. Então, de fato, Clécio, o que é verdade num campo filosófico, num campo teológico? Coloquei aqui dizer do que é o que é, isso é uma parte da verdade, e também dizer o que não é, não pode ser o que não é. O que é verdade, o que não é, não pode ser verdade. Então ela se trata de uma forma inegociável, dizia já o pai do escolasticismo, lá do período medieval, que ele dizia que a verdade ela é correspondência entre o intelecto e a realidade. São Tomás de Aquino disse que essa correspondência entre o intelecto e a realidade, o intelecto está voltado para isso aqui, ó, o conhecimento que você tem. Então, esse intelecto que ele fala aqui, a realidade, que é a Escritura, os dois têm que andar juntamente nesse contexto de dizer assim, aquilo que eu leio é a verdade. Então, se eu não creio que a Escritura é a verdade, irmãos, então eu
não posso dizer que Deus é verdadeiro, porque Deus se manifesta dentro das Escrituras, Deus se mostra dentro do escopo das Escrituras. Então, quando eu digo que isto é verdade, porque não é porque eu estou dizendo, é porque Deus está dizendo que é verdade. Então, se o Brasil é um país cristão, irmãos, e vive debaixo de mentiras, essa verdade ainda não foi descortinada na mente deles. Precisa ser descortinada, santos. Para que eu possa fazer uma oração no Pai Nosso, ela tem que ser descortinada, abrir, para que eu possa conhecer a Deus. Se eu não conheço a autoridade das Escrituras, eu não conheço a Deus. O que é que Tomás de Aquino quis dizer com isso, irmãos? Foi a mesma coisa que o doutor Martinho Lutero disse na Dieta de Worms. Quando ele estava sendo pressionado pelo imperador Carlos V, quando ele estava sendo pressionado pelo cardeal, ele disse: a minha mente está cativa à palavra de Deus, e encontro esta palavra, não é sã eu fazer isso, porque Lutero entendia que a verdade estava aqui dentro das Escrituras, e se eu não posso ridicularizá-la, eu não posso rejeitá-la, porque ela é a mente de Deus. Essa é a verdade para a igreja. Pastores não têm verdade, meu irmão. A verdade deles é Deus. Eu não posso estar criando teologia, santos, mas eu tenho que arrotar a teologia que Deus já nos deu. Eu tenho que repetir a teologia que Deus nos deu, porque é a própria Escritura, e ela é a verdade. Então, essa verdade é aquilo que Deus disse: eu sou o caminho, eu sou essa verdade. O que é a verdade? É a exposição da vontade de Deus na mente da igreja. Cristo é a imagem perfeita de Deus, irmãos. Quem não entende isso, não conhece Deus. Aí Filipe pergunta: Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Aí Jesus olha para ele e disse: rapaz, há tanto tempo que eu estou com vocês não me viram ainda. Quem vê a mim, vê o Pai, irmãos. Transliterando para os dias de hoje: quem vê a mim, vê a Cristo. Quem vê a Escritura, vê Cristo. Sem Escritura não há Cristo. Sem Escritura não tem verdade, irmãos. Não há verdade, porque ela é a verdade, queridos. A oração do Pai Nosso: faça a minha vontade, ou seja, está aqui a vontade de Deus. 66 livros para conhecer a verdade de Deus, e a igreja ainda não conhece a verdade de Deus. Aí como é que ela tem coragem de dizer: eu sei orar? Não sabe, santos. Numa das salas de seminários, quando eu estava ministrando, na aula de interpretação de texto, eu chamei um dos alunos e fiz assim com ele: vem aqui para frente e lê um texto que ele disse que sabia ler. Eu perguntei antes: alguém sabe ler aqui? Aí parecia ser uma pergunta assim, imaginária. Claro, irmão, todo mundo tem um segundo grau do seminário, praticamente. Todos sabem pegar um texto e ler, pegar as Escrituras e ler. Mas por que o professor está fazendo uma pergunta tão pequena feito essa? Você vai entender por que eu estou fazendo. Vem aqui para frente e lê aqui esse texto para mim. Aí ele leu assim o texto, o capítulo completo. Quando ele fechou a Bíblia e sentou, eu fiz: opa, segura 2 minutinhos, volte e explique o texto. Ele olhou para o texto e disse: eu não entendo o texto. Eu digo: exatamente, porque você não sabe ler. Exatamente isso que eu disse, você não sabe ler. Porque ler não é ler, mas ler também tem uma parte de interpretar. Interpretação de texto que falta hoje. Pessoas não sabem interpretar texto, então você não sabe ler, você ainda é primário. Quem tem segundo grau hoje é basicamente analfabeto. Então, nesse contexto, nós não sabemos ler. Então, quando nós observamos estes princípios e descobrir esta verdade, temos que saber que ela é uma exigência de Deus para conosco, irmãos. Agora, a verdade, como sendo o próprio Cristo, ele disse: eu sou essa verdade, eu sou o caminho e eu sou esta vida. Ele é a própria manifestação desta verdade corpórea de Deus. Deus é metafísico, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Deus não tem um corpo físico, Deus não tem mãos para palpar, Deus não tem ouvido para escutar, Deus não tem olhos para ver, irmãos, Deus não tem coração para poder sentir. Então, como é possível Ele
falar dessas coisas aqui? Como é possível ele se manifestar dessa forma? Hoje eu digo, irmão, Deus tem mente. Hoje eu digo, fisicamente falando, Deus tem um coração, Deus tem mãos, Deus tem pés, olhos, Deus tem coração. Ele chama-se Jesus Cristo, o Deus encarnado. Observa no princípio de Gênesis, quando ele diz lá, ele fala em Gênesis, no princípio criou Deus todas as coisas. Ele estava lá criando todas as coisas. Quando tu abre o Evangelho de João 1:1, ele vai dizer a mesma coisa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas dos princípios foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí te faz a ligação, Gênesis 1 e João 1. Jesus é o mesmo Deus que estava criando todas as coisas. Deus agora tem coração, tem mente, tem olhos, tem mão para poder apalpar. Ele tem sentimento humano como nós temos. Esse é o nosso Deus, chama-se Jesus Cristo. É o Deus da igreja, o Deus que incorporou, onde a madre da Santa Maria, ela se abre, ela abriu-se, e ela coloca para o mundo o próprio Deus. Saiu de dentro de Maria. E ela estava dizendo simplesmente, eu fui a porta que abriu o caminho para salvar a humanidade. Ela estava dizendo simplesmente que Deus está agora com vocês. Quando nós lemos no credo apostólico, que muitos crentes detestam fazer ligação com a igreja católica, isso não tem nada a ver de catolicismo romano, isso tem a ver com as escrituras, já simplesmente dizendo a conexão, que Deus habita corporalmente dentro da sua amada igreja, irmão. É Jesus Cristo, ele chegou na terra. Então a beleza de Deus está em Jesus Cristo, a santidade de Deus repousa em Cristo, a mente do Pai repousa dentro do Filho, o poder ativo de Deus, criativo, repousa dentro de Cristo. Esse é o nosso Deus que tem carne, tem ossos. E esse Deus quer ser adorado pela sua igreja. Ele exige que esta igreja adore-o com profundidade, que ele adore ele com intelecto, irmãos. Essa caixa registradora chamada de cérebro, milhões e milhões aqui de megabytes dentro da nossa mente, para poder ser instruído, receber essas informações, para poder adorar a Deus perfeitamente, santos. Perfeitamente como? Com o nosso intelecto. O nosso intelecto foi feito para isso. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 12, irmãos, ele traz uma exposição disso que eu estou te falando, com relação à mente, com relação ao quê? Ao que crê e poder expressar, porque o mundo pensa contrário de Deus, mas ele escreve assim: irmãos, exorto-os pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é racional? É um produto do intelecto, queridos. É onde a mente registra aquilo que está nas Escrituras. Porque a mente foi feita para as Escrituras e a Escritura foi feita para a mente. Os dois se acasalam perfeitamente, irmãos. O crente que não gosta de ler, fique preocupado, viu? Fique muito preocupado com isso. Porque foi feito para isso. As nossas mentes foram criadas para isso, para poder registrar isso, ler em abundância o que Deus quer para conosco. Então, esta é uma das verdades que Deus expressa dentro desta verdade. Então, o papel da verdadeira igreja é conhecer, é proclamar e defender estas verdades, santos. Quando é expresso, quando o Pai diz, faça-se a minha vontade, isto está incluso que obedeçam ao meu evangelho como verdade. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus, irmão, se eu não conheço a vontade de Deus? É um absurdo, um inculto, um louco, quando diz que eu cumpro a vontade de Deus e eu não conheço a verdade de Deus. Primeiro se conhece a vontade, depois se executa a vontade, queridos. É assim que se faz. Por isso que vocês têm que conhecer esta verdade. Pedro disse, irmãos, antes de tudo, crescer em graça e em conhecimento ao nosso Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o puro e genuíno leite espiritual, que para que por ele seja dado crescimento
para a salvação. O que Pedro está dizendo? É a mesma coisa que Paulo está dizendo, que o intelecto tem que receber um impacto profundo das Escrituras, para que ele possa ser chamado de igreja. Isso é igreja, santos, quando ela está de posse dessa verdade. Para ela, essa verdade é a coisa mais importante do mundo. Descobrir o que Deus quer deve ser a busca incansável da igreja. Ela tem que ficar preocupada com isso. Eu tenho que descobrir como agradar ao meu Deus. E como é que se agrada a Deus? Ele diz, como é que se agrada a Ele? Me conheçam e vejam como eu sou. E a igreja brasileira mal conhece a Deus, porque não tem posse dessa verdade, que é o Evangelho. Aí quando estão orando, expressam termos oratórios, são apenas falácias, porque são falácias, são coisas que se falam sem fundamento, sem base, sem estrutura nenhuma, irmãos, e acham que estão conversando com Deus. Eles não estão conversando com Deus, santos. O Deus das Escrituras não pode receber orações desse tópico. Eles têm que conhecer primeiro a sua vontade. Quando um filho conhece a vontade do pai, ele está apto a obedecer ao pai. Por que ele não obedece? Muitas das vezes, também por rebeldia e também por falta de conhecimento prévio, que ele não tem da vontade de Deus. Mas Deus incansavelmente tem se manifestado aqui dentro das Escrituras, irmãos. E um dos aspectos primordiais para que possamos orar bem é afastar-se dos falsos ensinos e agarrar-se com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Por que eu não oro bem? Porque eu não sou inteligente? Não se trata de inteligência, se trata de conhecimento, santos, da verdade. Eu posso ser uma pessoa mínima de conhecimento, mas se eu aprendi a verdade no meu mínimo, eu farei aquilo fluir, santos. Não é preciso você ser um acadêmico, ter mestrado e doutorado para entender a Escritura. Eu posso entender a Escritura dentro da minha perspectiva, dentro da minha visão que eu tenho. E eu posso obedecer a Deus dentro da minha capacidade intelectual que eu tenho, queridos. Mas uma coisa que ele diz, que a verdadeira igreja, ela não pode ficar deliberadamente sendo instruída e manipulados por falsos mestres, por falsos doutores, por falsas igrejas, irmãos. Igrejas falsas, elas têm uma perspectiva falsa. Elas servem a um Deus falso, porque elas não conhecem a verdade. Em João capítulo 4, Jesus dispensa os discípulos e disse: eu quero ficar aqui só. Vá, podem ir. E quando deu o horário, que estava ao contrário do horário de Jesus, ele não era para estar ali, irmãos, ele não podia estar ali, mas ele quebra o sistema cultural, ele fica, porque aquele horário de buscar água era dos samaritanos, porque homem não ia para poço buscar água, santos. Quem ia buscar água nos poços eram as mulheres. As mulheres carregavam água nos cântaros na cabeça e levavam para suas casas. Aí Jesus dispensa os apóstolos e fica lá no poço aguardando aquela mulher. Quando a mulher vê, que ela conhece os trajes, aquele é um judeu. Oxe, o que esse homem quer aí? Rapaz, ela quer dizer: olha, você não pode estar aqui, porque eu sou uma samaritana, você é um judeu. E outra coisa, eu não posso estar conversando com você não, você é um homem, eu sou uma mulher. Estamos sozinhos aqui nesse cenário, não pode. Aí Jesus começa a entrar no íntimo dela, santos. Começa a perfurar o íntimo dela e dizer assim: eu não sou esse que você pensa que você é. Então ele começa a falar de intimidades dela. Olha, traz lá o teu marido para poder... Ah, é verdade, tivesse 5 maridos e esse que tu tem hoje não é teu. Como é que ele sabia disso, rapaz? Ela fica: como é possível você saber dessas coisas? Porque você não vive no mesmo nível que eu vivo. Você é um judeu, eu sou um samaritano, estamos separados. Ela entendeu quem estava falando com ele era o próprio Deus. Mas a coisa interessante que Jesus disse para ela é o seguinte: vocês adoram a Deus, agora vocês adoram de uma forma embaçada. Agora os judeus adoram Deus de uma forma plena, porque a salvação vem deles. Ou seja, o conhecimento que eles têm de Deus, vocês não têm. O conhecimento prévio que eles têm, os judeus têm, é por isso que eles conseguem ver Deus robustamente. Mas vocês samaritanos adoram Deus de uma forma superficial. É o que acontece na sociedade.
Muitas igrejas adoram a Deus. Hoje você for, tem milhares de igrejas abertas, adorando a Deus, feita a mulher samaritana, de uma forma superficial, embaçada. É só você perguntar certos aspectos teológicos que eles não sabem explicar. Pergunta que eles não sabem explicar. Então, essa cosmovisão que a igreja moderna tem de hoje, de não se apropriar das Escrituras, chamamos isso de falso evangelho. As epístolas paulinas, as epístolas pedrinas, elas mostram que não podemos estar debaixo de um falso ensino, queridos. Clécio, eu não sei, mas se eu estiver debaixo de uma falsa igreja, e se eu estiver debaixo de um falso ensino, como é que Deus me assiste? Tem resposta da Escritura? Tem, irmãos. Paulo, quando abre a sua epístola em Gálatas, no capítulo 1, ele manifesta e diz assim, olha, vocês parecem que estão passando muito depressa para outro evangelho. E ele diz assim, ó, quem ficar debaixo desse falso ensino, Deus e eu, e o colégio apostólico chama eles de anátema, que é uma palavra grega que quer dizer o quê? Malditos são aqueles que vivem debaixo de um falso evangelho. Então, se eu vivo debaixo de um falso evangelho, eu não posso orar e dizer assim, Senhor, faça-se a tua vontade. Não posso dizer isso, porque eu estou debaixo de um falso direcionamento, eu estou debaixo de uma falsa catequese, eu estou debaixo de falsas instruções, então eu estou seguindo a um Deus desconhecido que eu não conheço. Veja como a oração ela prossegue, irmãos, as preliminares. Faça-se a tua vontade, mas eu não consigo fazer a tua vontade. Por quê? Porque eu estou debaixo de um falso evangelho. Você nunca conseguirá chegar ao ponto de dizer assim para Deus, as minhas orações o Senhor escuta e atende. Por quê? Porque eu sou um falso cristão. Eu não consigo. Porque eu estou debaixo de um falso evangelho. Eu estou debaixo de uma falsa doutrina. Então, como é que eu vou fazer, Senhor, a tua vontade, se o meu direcionamento aqui na terra está errado? É por isso, santos, que a oração ela é muito específica, mas ela não é aquilo que vocês estão lendo. Ela tem muita coisa por baixo que nós não conseguimos ver, mas que funciona basicamente dessa forma. A oração está ligada à teologia da igreja. A oração está ligada às Escrituras. Por que eu não oro bem? Porque eu não conheço Deus. E por que você não conhece Deus? Porque falta instrução para que eu possa conhecê-lo. Então a igreja não conhece a Deus, por falta de um conhecimento prévio. E o pior de tudo, irmãos, é que eu sei quem são essas pessoas que precisam de ajuda e eu não faço nada para poder ajudá-las. Eu não movo um músculo para dizer que eles estão errados diante de Deus. A oração do Pai Nosso é uma instrução para a igreja poder se direcionar. Então, quando eu for orar de novo e orar o Pai Nosso, tiver uma direção para orar a Deus, eu tenho que orar com essa perspectiva de dizer que Deus é o meu Pai, que o nome dele tem que ser santificado, que tem que ser separado e eu tenho que fazer a sua vontade, santos. Então, essa é a conclusão dessa parte, faça-se a tua vontade. Como eu posso fazer essa vontade? Desta forma, santos. Dessa forma, conseguimos fazer a vontade de Deus. Então, ele fecha aqui dizendo que a vontade de Deus, em sua dimensão perceptiva, ela manifesta-se objetivamente dentro das Escrituras, sob modo na proclamação do Evangelho, na graça de Cristo e nos seus desdobramentos do entendimento que você tem por Ele. Se você ama a Deus, você tem que fazer essas coisas. Se você se sente sendo filho amado de Deus, você tem que olhar para Deus com essa perspectiva, santos. Fazer a vontade de Deus é isso aí, santos. É se desdobrar, matar o seu corpo, que seu corpo e nada é a mesma coisa, e fazer com que este corpo obedeça ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é ser igreja. Essa foi a diferença entre a igreja do primeiro século e a nossa igreja contemporânea. Quando eles morriam por causa do Evangelho, os evangélicos de hoje só querem saber de bênçãos, não querem saber de sofrimento. A palavra sofrimento ela foi tirada no catálogo dos cristãos. Os cristãos hoje não sofrem, não. E tem igrejas que ensinam que sofrer não é de Deus. Não é de Deus.
Os cristãos do primeiro século foram entregues em arenas, eram mortos, decapitados à espada dos imperadores por causa dessa verdade. Nós hoje não queremos sofrer, santos, mas que a oração do Pai Nosso, irmãos, ela possa refletir o caráter de Deus, de que tudo isso que está aí fora é contrário à sua vontade, santos. E que Deus possa abrir a nossa mente e possa abrir os nossos corações e entendimento, que é a coisa principal, para que eu possa, da próxima vez que orar o Pai Nosso, eu tenho que orar dessa perspectiva. Quando nós observamos que a igreja de hoje, ela ora muito, essas pessoas de círculo de oração, que gostam de orar muito, irmãos, eles não estão errados não, irmãos, em querer orar não, é a fórmula que está errada da oração. Então, tudo que eu faço em desconformidade com as Escrituras, eu estou fazendo em vão diante de Deus. Mas que vocês possam fazer uma autorreflexão sobre aquilo que foi falado para vocês. Que vocês tomem, por exemplo, as Escrituras como base central para a fé de vocês. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de expressar a tua santa lei, ó Deus. E que esta oração, Pai, ela não fique apenas no campo da falácia, mas que ela possa entrar no campo da prática, Senhor. Ajuda os teus servos que estão com dificuldade de orar, Pai. Ajuda os teus servos que estão com dificuldade de interpretar a tua lei para poder te conhecer melhor. Eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.